Iniciando mais um podcast, hoje a nossa segunda temporada, o primeiro episódio com os vereadores Paulo Juventude da Rede e Thiago Nunes do Partido Liberal. Por favor, nos apresente-se Paulo Juventude primeiro. Bom, boa tarde aí André, boa tarde quem está assistindo a gente. Eu sou o Paulo Juventude, sou vereador pela Rede Sustentabilidade Movimento Ocupa Jovem São Roque, uma candidatura compartilhada. E um prazer estar aqui mais uma vez conversando no seu programa, que eu tenho uma estima muito grande. E agora, por favor, se apresente Thiago Nunes. Boa tarde a todos, Paulinho, André. Primeiramente, desejar a você feliz aniversário, né? Que fez 30 anos essa semana. Metade, 15. Desejo a você sucesso aí, que você tenha muita paz e saúde. Meu nome é Thiago Nunes, para quem não me conhece, tenho 36 anos, morador do distrito de São João Novo e agora seguindo a vida pública aí junto com o nosso amigo Paulinho. Pô, sacanagem aí, você começa dando parabéns pro cara e nem me avisa antes que você vai fazer isso aí. Eu ia te avisar também no caminho, só que eu acabei esquecendo. Mas parabéns aí, André, aproveita o gancho. Muito obrigado. Então, antes da gente começar aqui, tudo certo? Eu vou, para quem quiser fazer pergunta para eles, é só colocar no chat aqui também. Então, pra gente começar, perguntar para vocês dois, como o Guto está tratando São João Novo e Mailasque nesse início de governo? Como está sendo a relação? Primeiro eu, né? Pode ser o Paulo primeiro. Tá. Eu acho que o tratamento a São João Novo e Mailasque estão tendo um tratamento bem efetivos, né? Algumas ações de zeladoria já vem ocorrendo, né? Os dois lugares que ele esteve assim que foi tomada a posse foi primeiro São João Novo, depois Mailasque. Então eu vejo com uma certa autoestima em relação ao tratamento dessas regiões que por muito tempo ficou também, né, muito marginalizado, até pela distância do centro. E agora o Thiago Nunes. Eu que sou morador de São João Novo, sou suspeito a falar que foi um distrito, como o Mailasque também, bem abandonado pelo nosso poder público há muitos anos atrás. Não só nessa última gestão, mas nas anteriores. E o Guto, na campanha dele, foi voltado aos bairros. Ele andou muito por São João Novo, por Mailasque, falando, dizendo que ia estar ajudando muito aqueles dois distritos. E está fazendo, né? A gente já vê uma diferença ali, né, com a equipe de obras ali do distrito de São João Novo. Estão tratando o pessoal com carinho, né, fazendo a limpeza. Semana que vem já tive uma ótima notícia da Dani, da chefe de gabinete, que vai começar a obra do Rio, que ali na parte do Rio, ali na parte central, houve um desabamento. E vai fazer 1 ano agora em fevereiro, que está lá sem manutenção nenhuma. Então eles prometeram que essa semana vai estar resolvendo. E a limpeza do Rio, que é muito importante, né, porque quando chove lá, dá medo. São João Velho e o centro de São João Novo, que corre muito risco de alagamento todo mês de janeiro, já chegou a alagar o ano retrasado, dia 1º de janeiro, né, uma situação muito triste. E eu acho que ele vai sim fazer o que ele prometeu, já está fazendo, e vai ter muitos projetos para aquela região. Bom, agora pro Thiago Nunes a pergunta, que seria a importância de Itapevi para os habitantes de São João Novo, né? Como você disse aqui no programa Linha Aberta, qual a importância de Itapevi para os habitantes da região de São João Novo? Sim, muito importante. Muitos moradores ali de São João Novo usam Itapevi, usam a cidade de Itapevi. Para o trabalho, né? Para a compra, né? Lá tem atacadão, tem mercados grandes, então muitas famílias de São João Novo vão até Itapevi fazer suas compras, né? E para o serviço, para o trabalho no dia a dia. E também para usar o trem, né? Que é muito importante. Você vai para São Paulo, até a Itapevi, de ônibus é 15 minutos, de carro 10 minutos. Então é mais fácil você ir por Itapevi de trem para São Paulo, para uma Barra Funda, para uma Lapa, para estar usando ali a cidade de São Paulo, seja ela para compras no Brás, né, trabalhos, Alphaville, Barueri, do que você voltar para São Roque e pegar o cometa e ir pela Castelo. Então, o acesso por Itapevi é muito importante para os moradores, não só de São João Novo, mas na cidade de São Roque também, para usar a linha férrea, né, do trem. Sim, para São João Novo, acho que o centro de Itapevi está mais perto do que o centro de São Roque, né? A gente está bem no meio, né? Eu acho que é 16 km até São Roque, se eu não me engano, a gente está no meio. Sim. Agora vocês já têm projetos formulados para apresentar na Câmara já? Primeiro, Paulo.
Tem alguns esboços de projetos de leis que estão sendo formulados e tenho também projeto de resolução junto com a doutora Cláudia relacionado ao intérprete de Libras, a abertura de contratação e também a cobrança, né, de que cada setor da Câmara Municipal tenha um profissional que já lá trabalha habilitado em Libras, ou seja, que ele então faça cursos, né, a Câmara forneça isso, já está previsto no orçamento, essa formação de profissionais, e aí seria direcionado para Libras. E além desses também, a gente pensa em conjunto, nós aqui, vereadores novos, alguns projetos que precisam ser melhores elaborados e mais discutidos, né? Como, por exemplo, o adiamento, a mudança do horário da sessão, que vem sendo muito cobrado pelas pessoas, e isso é um assunto que eu toquei sempre por muito tempo, porque eu também fui uma das pessoas afetadas quando o horário da sessão mudou, estive na sessão que o horário mudou, e me sinto na obrigação de tentar fazer alguma coisa. Um outro projeto que me deixa muito empolgado em relação à participação popular é a viabilização da tribuna livre, para que as pessoas, durante a sessão, quando a gente voltar até a sessão presencial, tenham o direito de ocupar o espaço da tribuna e opinar nos projetos que lhe é interessante. Atualmente, para uma pessoa falar na sessão, ela precisa se inscrever com 10 dias úteis de antecedência. Só que a pauta da sessão só é divulgada na quinta-feira para as pessoas, na quinta ou na sexta. Ou seja, ela tem que se inscrever às escuras para poder falar na tribuna e não consegue participar da discussão do projeto. Então, eu acho que viabilizar a participação das pessoas dentro desse debate democrático é fundamental para que a gente possa construir alguma coisa. E agora a gente pode ir pensando em mais. Eu vejo que o trabalho do vereador também vai muito da fiscalização, meu mandato vai ser bastante voltado para isso. A gente tem muita lei e a gente tem que pensar bem antes de ficar fazendo lei aí, que às vezes a gente não precisa tanto. Antes de passar para o Thiago, atualmente qual é o horário da sessão? Atualmente é às 2h o horário da sessão ordinária, da segunda-feira, né? A gente teve a extraordinária na quarta, mas foi uma extraordinariedade. E às 2h, então, é um horário que as pessoas estão trabalhando, né? Ainda por ser online, a pandemia, alguns conseguem encaixar, a gente tem uma participação legal. Mas, voltando aí para uma rotina adequada, a gente não vai ter essa viabilidade. Então você acredita que a mudança de horário para talvez noite, né, seria melhor? E o que você acha de ter a sessão mais dias da semana? Olha, eu acho que seria interessante. Tem que ver a demanda. E eu preciso sentir isso enquanto vereador, porque é uma noção que eu não tenho ainda. Pelo fato da gente estar em recesso. Mas, se for necessário, eu acho viável. Eu acho que vai da necessidade. Realmente não senti ainda essa demanda tão grande pelo fato dos projetos ainda não estarem naquela correria para colocar dentro da pauta por não estar tendo sessão. Bom, agora passar para o Thiago, você já tem projetos formulados na Câmara? Só voltando um pouquinho de Itapevi, eu esqueci de comentar que os meus moradores de São João Novo usam o Amador Bueno para a saúde. O posto de saúde de Amador Bueno. Eu mesmo, quando precisei, fui para Amador Bueno. Meu avô faleceu em Amador Bueno. E lá já está sendo construído um ótimo hospital também para cuidar de todos. Nós temos muito projeto. Hoje mesmo, eu e o Paulinho, né, conversamos também antes de vir para cá. De estar junto com os auxiliares, com os professores. Já procuraram a gente também para a gente estar vendo benefícios para ele, né, Paulinho? Semana que vem aí já vai ter uma novidade aí que nós vamos estar conversando aí. E temos muito... O que a gente vai focar bastante é no plano de governo do Guto, né? Usar bastante o plano de governo, ir atrás do que foi falado, o que a gente prometeu em campanha e vamos cumprir. Eu acho que São Roque precisa sair da mesmice. Infelizmente, a gente acha que tá bom e não tá nada bom. A gente precisa crescer, precisa desenvolver, abrir as portas do emprego para os jovens, né, para os adolescentes pararem de sair de São Roque e tá indo até Alphaville, São Paulo, aquela região de Osasco para ainda trabalhar, sair 4, 5 horas da manhã e chega 8, 9 horas da noite. Sendo que São Roque é muito grande e podia ter um polo industrial aqui, né? Você chegando, em vez de sair 5 horas da manhã, você pode sair às 7 para estar trabalhando, chegando mais cedo. A gente vai trabalhar muito em cima disso. Bom, agora na parte da primeira sessão do ano, né, que tivemos os projetos apresentados do Guto. O que vocês acharam dos projetos que o Guto apresentou na primeira sessão do ano, dia 20? Primeiro, Paulo. Bom, eu acho que, em geral, foram bons projetos. Eu posso comentar um por um.
e posso pontuar a minha opinião em relação aos mais polêmicos que foram retirados. Os dois projetos de zeladoria eu achei muito interessante. O do projeto Carro Abandonado, eu acho que ele vem com uma certa eficiência, vem com uma demanda interessante e não tenho muito a acrescentar a esse projeto porque eu acho que ele é efetivo. O projeto em relação ao terreno, que começa a cobrar multa pelo abandono a partir do crescimento de 50 centímetros da vegetação e é cobrado assim, uma zeladoria do próprio dono, coloca a prefeitura numa função de fiscalizador em relação à propriedade do outro que muitas vezes está abandonado. Em relação a esse projeto, eu acho que o que talvez contemplaria é uma discussão em torno do Estatuto das Cidades e da cobrança do IPTU progressivo, para estar se fazendo cumprir a função social que a propriedade tem que ter. E a gente vê muitos imóveis abandonados no centro que provavelmente estão em situação aí de especulação imobiliária e realmente apresentam risco à saúde pública. Então, eu acho que é um debate que é iniciado agora, nessa primeira sessão extraordinária, e é um debate que tem que se estender. E também vai muito da cobrança do vereador. Então, acho que a gente tem que sentar e discutir algumas ações em relação a isso. Não acho que é uma discussão encerrada, mas abre margem para uma discussão interessante. O dos policiais militares, que é o projeto que cria aquela contribuição salarial, com o objetivo de colocar um vínculo maior da polícia militar e a comunidade. O Thiago tá falando que quer comentar o do carro aí. Eu nem vou tocar nele, então. Quer comentar? Pode concluir. O Thiago mandou ele concluir, então pode concluir. Então, tudo bem. Não, o dos policiais militares. A polícia militar é uma responsabilidade do governo do estado. Eu acho que a gente tem que cobrar o governo do estado para que realmente remunere bem, valorize os profissionais do governo do estado. No entanto, você dá uma contribuição de R$750 na alternativa, né, tem que ter uma viabilização de passar um pouco da fiscalização do trânsito para a polícia militar também, para criar esse vínculo com a comunidade, é interessante e vai muito de uma discussão até que a gente pode ter no âmbito nacional e estadual de polícias mais relacionadas à comunidade que passam pelas cidades, né? Tem muitos países que a polícia é da cidade, é desmilitarizada, e eu acho que isso também abre uma margem para uma discussão interessante aí, e acho sempre bom quando a gente está falando em aumento do salário de funcionários públicos, como os policiais militares, que estão sempre em situação de risco. Projeto de lei número 2 e 3, que foram os polêmicos. Esses projetos, eu acho que faltou a negociação, a conversa com a categoria, faltou o diálogo com a base, não teve tempo hábil para isso. O meu mandato já tinha a proposta de realizar fóruns participativos, e a gente ia fazer isso independente de qual projeto fosse, independente da polêmica. A gente já tinha marcado antes de estourar, na verdade, esse fórum, e acabou que no final das contas casou um pouco com a polêmica, teve uma participação muito grande do professorado que se posicionou contrário ao projeto, até em sentido um pouco chateado. Então, o Guto retirando o projeto, eu acho que mostra que ele percebeu que precisava dialogar com a base. E acho que agora, talvez, ele busque isso, né? E essa é a questão que eu tenho para apresentar para esses dois projetos, né? E é isso, né? A gente... Sim, agora o Thiago Nunes comentar os projetos que o Guto enviou à Câmara. E eu do carro também. Depois que o Paulinho falou tudo, os projetos do carro é muito importante. Hoje na nossa cidade tem muitos carros abandonados, né? Que ficam na calçada, atrapalhando, né? Os próprios pedestres, né? Os veículos estão estacionando melhor. Muito carro abandonado. Em São João Novo mesmo, eu já vi, andei dando uma pesquisada, tem vários. Além de carros, caminhões. Então, agora, o que vai acontecer? Vai chegar um fiscal, vai pôr um selo azul, a pessoa vai ter 15 dias para estar retirando o seu automóvel do local. Após esses 15 dias, o guincho vai e recolhe o carro. A cidade, né, para se tornar uma cidade mais bonita mesmo, né? Porque hoje em dia tem muito carro abandonado na nossa cidade. Muito carro. E dos professores também, né? Eu como professor, sou professor de educação física, minha mãe é professora aposentada, minha avó é professora aposentada. Então eu sou de família de professores, muitos apoiadores meus, professores, e eu procurei ouvi-los bastante, foi como o Paulinho falou, faltou o diálogo, né? Executivo, professor, junto com o legislativo, para estar vendo o que ia ser melhor naquele momento, né? Deixo claro que apoio os professores, mas também estou junto com o Guto. Né, apoio o Guto, torço para dar certo, né, a gente vai estar junto aí
nesse dia a dia, mas também estou junto com os professores. Bom, agora, o que vocês acharam da indicação dos cargos, a indicação que o Guto fez aos cargos da prefeitura, como chefe de gabinete, saúde, educação e tudo mais? Começando com o Thiago. A chefe de gabinete, a Dani Castro, nossa, uma ótima profissional. Eu já conheço ela há uns 10 anos. Ela que trabalhou muito tempo na Via Oeste, né? Uma excelente pessoa, num caráter enorme. Eu tenho certeza que vai ajudar muito a nossa São Roque, a nossa cidade. Ela já está tendo um diálogo muito bom com os vereadores, com todos. Né? Deixar bem claro que hoje nós não temos aquele negócio de oposição e situação, não. Tá todo mundo junto, né? A gente conversou bastante, né, Paulinho, entre os vereadores. Está havendo um diálogo muito bom e isso é muito importante, né, do executivo com o legislativo. Sobre o chefe de saúde, o Gabriel, né? Eu ainda não tive contato com ele, né? Eu conversei com outros, né? Como o Cimei Lamarca, um ótimo gestor. Eu conheço ele da gestão de Sorocaba, que ele é da mesma área que eu, do esporte. Já trabalhei com ele em Sorocaba, não diretamente. Eu fazia parte da comissão técnica do futebol feminino e ele era o secretário. Então eu já conhecia o trabalho dele. Eu tenho certeza que ele vai ajudar muito a nossa cidade, trazendo muita subvenção para a cidade, muitos projetos. Tem um projeto já muito bom, que eu não vou falar porque ele não me permitiu falar, mas já tem muita coisa vindo para São Roque, para estar ajudando as crianças e o adolescente. O outro que você falou? Da saúde, eu não tive contato. Tem outros cargos, né? Tem o esporte. O rapaz lá da guarda, lá, o comandante, me fugiu o nome dele. Robson, né? Não, hoje foi o subcomandante. Ah, tá. Me ajuda aí, Paulinho. O comandante da guarda, eu esqueci o nome dele, é uma pessoa muito boa, muito séria, ele já vem lá dos antigos da guarda. Eu conversei com ele também esses dias, é uma pessoa que vai ajudar muito a nossa segurança. Bom, agora, antes do Paulo comentar os projetos, os cargos, pessoal, deem um feedback aí nos comentários para ver se a cor de fundo está boa, dê um feedback para os próximos episódios a gente ir dando uma melhorada aí no gosto do público. Eu vou aproveitar e dar uma cornetada, que você falou para nós não vir de verde, você veio com a camisa da Chapecoense. Teve que trocar, coisas mas que acontecem, né? Mas a camisa do Giro Mix aqui é mais elegante. A nossa amiga tá comentando aí, né? Por que o fundo de vermelho, hein? A Marília Olímpio tá comentando. Por que o fundo vermelho? Simbolizando a nova temporada, né? Mudando a cor da logo do programa. Não é comunismo, não. Já vamos falar aí, hein? Mas é uma nova temporada, então mudamos a cor da logo. Assim, na próxima também mudaremos a cor. Agora o Paulo, por favor, comentar sobre os cargos da prefeitura. Bom, eu acho que eu vou comentar a Dani especificamente também, aqui já parabenizando ela, e o Guto por ter colocado num cargo tão importante como é o chefe de gabinete uma mulher. Eu não sei se já teve em São Roque isso é muito positivo. E mostra também um desafio para a prefeitura, que é também combater um pouco, né, o machismo que cada um tem dentro de si e entender que temos aí mulheres nesse governo que estão em comandos de posição altos. E a Dani é um exemplo disso. A Dani, aliás, que vem realmente se comunicando, como o Diago falou, muito bem com todos os vereadores, que vem sempre dando resposta, respaldo, está muito presente junto com a gente. Inclusive, a gente está aqui, ela acabou de mandar um áudio em relação à pergunta que eu fiz para ela hoje. O Diago está fluindo muito bem, ela é muito competente, tá aí cheia de trabalho, acho que como todo mundo. E, enfim, a Mirelle também é secretária de governo, aliás, né, não é ainda secretária de governo, né? A gente tem a tendência que haja uma reforma administrativa e que o desenho da prefeitura mude, né? Então, realmente, o planejamento do plano de governo Guto não se enquadra nos moldes administrativos que a gente tem aqui. Aliás, nenhum planejamento adequado para São Roque se enquadraria nos moldes administrativos que a gente tem de uma cidade que tem departamentos, que é uma forma de estruturação muito antiga, muito rústica, centralizativa, que tudo tem que passar pelo prefeito. E lá na nossa prefeitura a gente tem cargos, a gente tem profissionais, chefes aí, diretores, que realmente não se enquadrariam nessas condições, porque não estão acostumados com trabalho assim.
o trabalho descentralizado é verdadeiramente democrático. Então, eu vejo aí positivamente nesse sentido, nesse plano que o Guto tem em relação a organizar verdadeiramente a casa, de reestruturar a prefeitura e de colocar essas pessoas aí nesses espaços. Comentar também aí dessas pessoas, o chefe do TI, o Jamal, que é um grande amigo meu, um colega que eu gosto muito, muito competente. Tive a oportunidade de acompanhar o trabalho dele no Objetivo, enquanto ele era responsável do TI, eu era aluno, e dizer que também fiquei muito feliz com a situação e vejo aí também outras pessoas que estão sendo incluídas, não nesse primeiro escalão, como as pessoas chamam, mas que eu fico muito feliz por estar aí com novas iniciativas que futuramente vão ser expostas, contempladas, como até cidades inteligentes, que é fundamental para São Roque. Bom, agora a pergunta do chat, que é da Marília Olímpio, que é uma pergunta um pouco mais polêmica, que é: sobre os cargos comissionados, o Guto disse que iria diminuir os cargos comissionados. Ele fez isso ou não? Vamos começar primeiro com o Thiago Nunes. Marília, boa tarde. Eu vou responder sincero para você. Eu realmente não sei te dizer de momento. Eu acompanhei no edital os cargos que estão lá de momento, mas dizer que está menos do que o Cláudio, no momento eu não sei mesmo. Estou sendo realista para você, vamos procurar saber. Se o Paulinho souber responder, mas eu realmente não sei responder. Eu acho que sim. Mas você tem razão, Thiago. É difícil dar essa resposta, porque o organograma da prefeitura é uma questão que está muito bagunçada. Foi pego de forma bagunçada, desorganizada, demorou para ter passado na transição esse organograma. Acho que a prefeitura se organiza em relação a isso, mas a tendência é que sim. E essa estruturação ainda está sendo feita. Tem muitos cargos ainda que não foram nomeados, né? Até onde eu sei. E a gente vai precisar ver, acho que dá um certo tempo, são 21 dias de governo, e para ver se isso realmente vai acontecer. Agora, é uma promessa de governo, né? A gente concorda com essa promessa de governo e a gente vai trabalhar para que isso seja chegar até lá também, né? A gente não está aqui para trabalhar concorrendo com o Guto ou distante do Guto, a gente está para trabalhar com o Guto em relação a esse programa de governo que ele mesmo diz, é um programa participativo, tem mão nossa aí. Então a gente também vai trabalhar para que isso seja cumprido. Sim, e o Guto também comentou, né, o prefeito, que no final desse mês ele vai estar fazendo um informativo de todos os funcionários, né, de como que está a prefeitura, de como o Cláudio deixou a prefeitura. No final do mês ele vai estar dando esse informativo, porque ele deixou, não foi bem do jeito que ele falou, né, no dia da posse dele. A gente pegou a planilha em relação a esses gastos, o Guto vai ter a oportunidade de explicar e de falar isso, né? E são cerca de 20 milhões, 28 milhões em dívida. 26 milhões em dívida e 14 milhões em caixa, mas 26 milhões em dívida. Isso vai ter que ser explicado, vai ser exposto para as pessoas vão ter a oportunidade de conhecer pela voz do prefeito, pelos dados que ele vai apresentar para vocês. Mas também, né, eu espero sinceramente que não seja os 4 anos, né, mas vai acontecer alguns meses aí de reestruturação da casa, de pôr a casa em ordem. Espero que não seja os 4 anos, mas vai ter que acontecer, como é natural que aconteça. Sim, e também, André, só para comentar em cima, aproveitando o gancho do Paulinho, muitas máquinas, caminhões quebrados, né, atrasando o começo das obras na cidade, muitas roçadeiras, acho que São Roque tem cerca de 27 roçadeiras, 4 funcionando, então fica difícil, né? Em São João Novo a gente conseguiu 2 emprestadas de moradores para estar emprestando para o pessoal de obras estar organizando a cidade, deixando limpa, porque realmente não tem. É muito bonito isso. Eu acho muito legal isso. Até pensar nessas frentes de trabalho relacionadas ao bairro, acho que é interessante que até emprega as pessoas. Mas é realmente isso, André. Eu fui na prefeitura, eu não sei se você teve a oportunidade de ir, eu sei que você vai sempre lá também, mas é que eu não vou tanto assim, e eu marquei de fazer uma visita uma vez, e eu fui no setor de obras. Depois que eu fui no setor de obras, eu agradeço todos os dias a Câmara, que é muito organizada em relação à prefeitura. E eu também acabo que toda vez que eu vou mandar um ofício pro setor de obras, eu mando com muita dor no coração, porque realmente a situação das máquinas, elas estão muito tristes. E gerou até uma certa discussão em relação ao que seria melhor fazer, né? Porque houve a compra de algum material, algumas pessoas falaram que é melhor você terceirizar, alugar, porque aí você não tinha essa preocupação com a manutenção. Isso abre brecha para outras discussões também, mas enfim, realmente a situação da prefeitura, ela é uma situação um tanto quanto delicada nesse momento. Eu queria aproveitar também e deixar um abraço para toda a equipe de obras, né, à frente de trabalho, porque não é fácil, eles ficam naquele sol
chuva, sol, trabalhando das 7 da manhã às 5, 4 da tarde, não é fácil, recebem críticas e não penso também neles ali trabalhando no dia a dia. Então queria deixar um abraço para toda a equipe de obras aí da Frente de Trabalho. Agora que vocês comentaram sobre obras, tem uma pergunta aqui sobre obras, que como vocês avaliam o trabalho do Miguel Cadela na região de Mailasca e São João Novo? O Miguel, ele é uma ótima pessoa, né? Eu conheço ele. Eu não tinha amizade com ele, eu comecei a ter contato com ele a partir de outubro, novembro do ano passado, né? Ele, infelizmente, ano passado não tinha muitas condições de trabalho que ele fica no distrito de São João Novo. Ele não tinha condições de trabalho. E hoje, no começo, ele está tendo um pouco. Mas eu tenho certeza que vai melhorar ainda. E esse pouco que ele está tendo, deixa ele trabalhar, deixa a pessoa trabalhar. E ele já está mudando a cara ali de São João Novo ali, né? Que não é grande coisa ainda, a gente tem que sempre pensar em mais, mas ele já está mudando a cara. Eu tenho certeza que ele vai ajudar muito. Agora, Paulo. É isso, eu acho que realmente são profissionais extremamente competentes que estão lá com uma proposta muito interessante. Falta mecanismos de trabalho que precisam ser estruturados, que é a questão de gestão. E, enfim, não acho que as críticas devam se direcionar a essas pessoas. Aliás, eu acho que estendo também os parabéns e os cumprimentos aí pro pessoal da Obras, estendo pro Miguel Cadela. E é isso, né? Acho que o Thiago falou tudo. Bom, agora a pergunta do chat de novo, que é do Felipe Duarte. O que os vereadores pensam do plano diretor? O que acham que precisa mudar? Primeiro o Paulo agora. O plano diretor precisa mudar muito para a gente conseguir viabilizar o plano de governo que foi escolhido pela maioria dos eleitores da cidade. Nosso plano diretor ele é engessado, ele é antigo, ele foi apresentado para a sociedade um pouco às pressas, um pouco antes da eleição, de uma forma que descontentou muita gente, ignorando muitas das propostas da Câmara. Precisa ser reconstruído, refeito, enxergando e sem tirar do contexto que ele está inserido, e todas essas contribuições que precederam ele, mas também construído com um diálogo da sociedade de forma participativa que viabilize novos investimentos, que viabilize aí a vinda de novos comércios, de novos empreendimentos para a cidade, para gerar mais empregos e para também atrair uma cidade com desenvolvimento sustentável. E para isso, a estruturação do plano diretor, que vai acontecer ainda esse ano, e até cumprimento aí os vereadores que se interessaram por compor a comissão aí de uso e ocupação, parcelamento de solo, que é a comissão que vai ficar diretamente responsável por isso dentro do Legislativo, a essa competência aí do plano diretor. É um desafio, mas que a gente precisa enfrentar agora para a gente conseguir decidir os novos rumos da nossa cidade. Pode falar, Thiago. Felipe, né? Boa tarde, Felipe. Felipe que é lá do meu bairro, lá São João Novo. Um forte abraço para você, Felipe. Como o Paulinho falou, tem que mudar, né? Um exemplo, é um absurdo São João Novo não poder receber empresas hoje, né? Não poder construir, não poder levantar galpões, gerar empregos. E isso tem que mudar completamente, né? Você não pode construir na beira de rio. Nós temos em São João Novo, ali na divisa, eu fiz uma visita essas 2 semanas, até convido o Paulinho para a gente estar indo lá também. Eu conheci ali o pessoal do aterro, ali da divisa entre São Roque e Araçariguama. No começo houve manifestações para não deixar construir, mas o que eles fizeram lá para não estar afetando o córrego ali do Ribeirão, é sensacional, Paulinho. Não sei se você já viu o projeto deles lá, é sensacional. Então a gente, São Roque também tem que pensar em crescimento, sair da mesmice, abrir as portas do emprego, construir novos galpões, novas empresas. Vamos gerar emprego. Isso aí. Agora, qual a opinião de vocês sobre a prorrogação da requisição da Santa Casa até o fim desse ano? Começando pelo Thiago Nunes. Paulinho? Então tá, começa com o Paulinho. Tudo bem, a gente fica jogando bucha um pro outro, né? Não tem problema. Mas enfim, vamos lá.
Eu acho que a situação da Santa Casa é uma situação muito complicada. Quando me questionam para mim sobre o tema, eu procuro fazer uma análise do sistema de saúde da cidade de uma forma generalizada para entender o próprio contexto que fez com que a Santa Casa chegasse a esse ponto. São muitos fatores, mas eu acredito que a centralização da saúde no Hospital da Santa Casa partilha desse modelo de cidade antigo que a gente não quer mais. Eu acho que a gente ajuda a Santa Casa dando mais autonomia para os centros de saúde localizados nos bairros e distritos, dando mais autonomia para alguns problemas já serem resolvidos lá mesmo e não precisarem diretamente ir para a Santa Casa. Eu acho que a gente está num momento também que a gente tem que pensar que grandes reformas, grandes projetos não vão ser feitos nesse primeiro ano, justamente pela própria conjuntura que a gente tem, que é a pandemia, e acredito que seja um decreto, né, presidencial que limita também a folha de pagamento, entre outras despesas que o município pode ou não aderir. E acredito que a prorrogação da Santa Casa para esse mais um ano, vai dar esse tempo de respiro para a gente conseguir pensar em novos projetos de saúde e um novo plano para isso que o Guto já vem planejando aí, já vem prometendo desde lá da sua campanha. Bom, agora aqui perguntar para o Thiago Nunes sobre, a Marília Olímpio perguntou, sobre a mobilidade para os cadeirantes, tem algum projeto? Como anda isso? Como está andando isso? Sim, Marília, a gente vem conversando diariamente, o Paulinho também junto com a doutora Cláudia, a vereadora. A primeira coisa que a gente quer fazer, eu até comentei com o Paulinho hoje, é reativar a associação dos PCDs, né, Paulinho? Já tem, mas não é muito ativa. Né? A gente está com contato muito forte com muitas pessoas cadeirantes querendo participar. Né? O Leandro Santos, que é morador do distrito de Mailasca, ele que é atleta paralímpico, inclusive mandar um abraço para ele, que ele está lá em Sergipe junto com a seleção brasileira de voleibol sentado, e a gente tem muitos projetos para acessibilidade, seja ela para cadeirantes, para autistas, né? Fazer, desenvolver, né? Inclusive na área do emprego também, né? Abrir mais, cobrar das empresas para que essas pessoas possam estar trabalhando ali, porque eles têm direito também numa cota, uma porcentagem de contratação das empresas. E a gente quer trabalhar muito com essa situação, tá trazendo projetos esportivos também para PCDs também, né? Abrir junto com as escolas, junto com a educação, tá junto com eles ali para estar tendo de melhor para eles, né? Que infelizmente não é do jeito que a gente vê hoje, né? A gente tem que melhorar assim a nossa acessibilidade. Bom, eu ia fazer agora uma pergunta sobre turismo, só que surgiu também a do Felipe Duarte aqui, então vou fazer a dele, que é como estruturar melhor o turismo na cidade. Agora começando com o Thiago Nunes. Abrindo, né, Felipe? Infelizmente o nosso turismo hoje ele é muito voltado somente ali para a Rota do Vinho. A gente tem que abrir, né? Colocar na central. A gente tem uma igreja da Matriz muito boa, praças muito bonitas. Em São João Novo, ali na estrada ali que liga Mailasca a São João Novo, nós temos muitos clubes, muito pesqueiro. E eu acho que a gente tem que abrir para todos, né? Fazer turismo para todos. Eu tenho um amigo meu que tem um pesqueiro ali na divisa entre Ibiúna e Canguera. E o Paulinho, ali ele não pode, até o ano passado ele não podia vender massas. Ele era proibido de vender massas ali por causa do roteiro do vinho, né? Que você sabe de quem que eu tô falando. E ele não podia vender massas. É um absurdo isso. Tem que ser igual para todo mundo, né? Um trabalho importante também junto com os nossos artesanais, né? O Paulinho que acho que esteve lá um dia desses também ali com as pessoas ali do nosso artesanato, está abrindo aos finais de semana, né, ali na praça, nos bairros, levando artesanato, a feirinha livre, é muito importante. Abrir, não deixar voltado somente para um lugar, é abrir para a cidade toda. O Paulinho, né, participou lá semana passada, né, Paulinho? Retrasado, acredito. A feira orgânica, você se refere a isso. É isso, eu vou aproveitar para comentar também essa situação do turismo. A gente tem rotas do turismo parado por aí e a gente tem um potencial muito grande do ecoturismo. E isso, eu poderia comentar sobre o turismo sempre, mas você já falou tudo. Eu acho que não tem por que eu ficar repetindo o que você falou. Só contemplo também a Igreja de São Benedito, que é um baita patrimônio histórico que a gente tem ali no centro, entre outros roteiros. E o centro, sim, é um centro histórico, precisa ser respeitado.
que precisa ser restaurado e que as casas, construções, prédios históricos precisam ser respeitados, que normalmente é desrespeitado por fachadas enormes, pinturas que danificam o patrimônio, entre outras coisas. Precisa ter uma ação efetiva em relação a isso, que vai da fiscalização até uma cobrança maior do executivo ou um incentivo. Eu tive há um tempo atrás na cidade de Curitiba. Tive na cidade de Curitiba mesmo. E a cidade de Curitiba tem um centro histórico que é extremamente preservado. É um centro muito bonito. As próprias construções novas, assim, essas franquias, o Madeiro, aí, entre outras lojas de marca de roupa, outros restaurantes, você acha realmente que é uma casa. Aquilo se não tivesse um cartaz que não danifica a fachada, que não danifica o próprio patrimônio. E vou comentar também a questão do ecoturismo. A gente tem o Morro do Saboó, que é muito interessante. A gente tem a unidade de pesquisa e desenvolvimento agrícola, que tem a feira orgânica, mas que também tem trilhas muito interessantes sobre mata nativa. A mata da Câmara, que além do seu ecoturismo, também é um potencial para educação ambiental, que já está no currículo municipal, entre outros esportes relacionados também à floresta, que é muito legal. Até o Eduardo Nogerini, que é meu tio, tá nesse projeto lá na Mata da Câmara, conseguiram um financiamento aí por uns conselhos para fazer o projeto acontecer. E São Roque tem esse potencial muito forte de desenvolver esses outros roteiros, né? A Rota do Vinho é legal, não tem que ser abandonada, não tem que ser esquecida, tá aí, atrai turistas, mas a gente pode atrair mais. E até contempla, em relação aos projetos de lei que o Guto enviou semana passada, dou os parabéns aí ao Executivo, porque o projeto que dá as devidas providências em relação ao uso de propaganda e marketing, cria slogan de governo, permite que a cidade se venda não só como a terra do vinho é bonita por natureza, mas também por outros fatores, como mountain bike, como a XP Investimentos, e atrai outro tipo de turismo que é crucial aqui. Isso Outlet Catarina também. Outlet Catarina, aquele complexo lá que, enfim, né? Isso é turismo também, né? É um tipo de turismo relacionado a investimento, a negócios, mas é turismo também. Agora a pergunta do chat, Paulo César Franco. Qual o projeto de lei prioritário para vocês? Os senhores irão criar um instrumento que facilite o acesso do cidadão às ações do seu mandato? Agora começando com o Paulo, que até tem a proposta do mandato compartilhado. A gente tem a proposta do mandato compartilhado, que é esse mandato compartilhado com 5 outras lideranças também, que tem as suas representações. E além disso, a gente tem os mecanismos que a gente está criando, está conseguindo colocar agora nesse momento. O primeiro que foi realizado antes dessa sessão extraordinária, que foi o Fórum Participativo. O primeiro fórum participativo relacionado a um mandato aqui em São Roque, onde a gente colocou os 12 projetos de lei enviados pelo Executivo à disposição das pessoas, abriu os 12 projetos, discutiu os 12 projetos com 45 pessoas que estavam presentes aí. Enfim, foi encantador, foi muito legal de ter participado, de ter visto aquilo, foi uma democracia acontecendo. E o meu posicionamento, o meu voto, foi pautado muito em relação a esse fórum. A contribuição que a classe veio dando, que as pessoas vieram dando, me senti na função de representá-los e foi incrível ter aberto esse espaço. Inclusive, até convido os outros vereadores a participarem aí. Sei que vai ser muito interessante, o próprio Thiago mesmo, acho que você vai gostar. E a gente também pretende fazer um laboratório de orçamento, que é uma inspiração no mandato da deputada estadual da Rede, a Marina Elô, que fez uma comissão aí de cidadãos, trouxe pessoas para dar palestra explicando orçamento, PPA, LDO, a LOA, e depois de explicar com essas palestras, simplificou o que era com jogos de tabuleiro para as pessoas verem na prática que o próprio mandato criou, e depois disso fez a discussão em relação às emendas que o mandato dela tinha direito a direcionar ou poderia fazer sugerir para o governo do estado de forma participativa. E a gente tem o interesse de fazer isso aqui, replicar até trazendo esse material em uma parte da comissão que fez isso aqui para São Roque. Entre outros mecanismos, dando certo com o laboratório de orçamento, a gente quer fazer também para outras questões. E fazer discussões mais aprimoradas assim em relação à volta às aulas, entre outros assuntos polêmicos que precisam da participação das pessoas. Antes de eu passar para o Thiago, eu queria perguntar para você qual a diferença do mandato compartilhado para o mandato coletivo? Ótima pergunta, André. É ótima mesmo porque bastante gente confunde. Não existe nada assim que fala, olha, isso aqui é um mandato coletivo e só assim que pode ser. Porém, a gente tem um mandato coletivo na Assembleia Legislativa, que é a bancada ativista, e tem outros também, mas esses são os que as pessoas, quando conhecem. Que é 5... perdão, estou confundindo com o meu. Que são
8 co-deputados que estão lá representados numa cadeira. Existe a deputada oficial, porque nós não temos legislação para mandato coletivo, mas lá eles fazem eles são todos co-deputados. Quem está registrado é a Mônica Seixas, mas ela recebe as informações, os outros eles são contratados como assessores, como lá na Assembleia Legislativa tem. O salário dela é repartido para os outros, para ter uma equiparação entre todos ficarem iguais. E assim, eles decidem de forma coletiva, se distribuem nas comissões presentes na Câmara, vão se informando, na Lesp, perdão, vão se informando e decidindo juntos. Agora, existem também outros mandatos como o colaborativo, que o Caio Cunha, que hoje é o prefeito de Mogi, teve também, que tinha um conselho aí de mais ou menos umas 300 pessoas que sugeriam algumas ideias e ele aderia ou não. E a gente quis mirar no meio, né? A gente não tinha pessoas querendo ser co-vereadores junto comigo, mas a gente tinha lideranças fortes que queriam participar, queriam sugerir, queriam estar junto. Então, vou fazer um conselho de coordenadores aqui, que a gente vai tomar as decisões coletivamente, cada um traz sua representação, suas demandas, e a gente vai ter lá 5 pessoas trabalhando, né, no mandato de uma pessoa, até tem aquela questão de produtividade maior, e também uma representatividade maior que às vezes eu não conseguiria ter. A ideia é que esse mandato ele consegue viabilizar outros mandatos a surgirem com essa proposta de compartilhar a política, e aí a gente pode inovar também nas formas, às vezes alguém tem alguma ideia que ninguém pensou, às vezes alguém quer replicar a ideia de outro lugar. E, enfim, né, essa é a diferença. Não são co-vereadores, são coordenadores do mandato. A responsabilidade está sobre mim, mas a gente reparte assim as decisões. Agora passar para o Thiago, que é a pergunta inicial que eu fiz para o Paulo, que é como fazer o seu eleitor, né, que votou em você, acompanhar melhor o seu trabalho. Estando lado a lado com eles, né, no dia a dia. Hoje eu tenho um grupo também de pessoas que a gente também sempre está ali conversando, dialogando, vendo o que é melhor para a cidade, tá passando os projetos para eles estar falando do que acham, do que pode ser feito. E é como o Paulinho falou, né, estando no lado a lado, no dia a dia, conversando, dialogando, abrindo para todos, né. Paulinho já falou bastante. Bom, agora outra pergunta aqui do chat, que é do Felipe Duarte de novo, que é quais projetos são possíveis para criar sobre combate às drogas? Começando agora com o Thiago Nunes. Bom, o Felipe mesmo já participou de muitos projetos, né, que eu realizei em São João Novo, né, e eu vejo que é o esporte, a cultura, né, ter algo para o adolescente, para a criança estar fazendo no dia a dia. Né? Infelizmente, em São Roque, a gente não temos escolinhas de esportes pública, só particular. Né? A criança está na escola de manhã, vai fazer um esporte à tarde, né? vai ter uma aula de dança, né? um teatro. Né? Tem que ter algo para ela desocupar a cabeça. Né? Eu trabalhei desde os meus 18 anos voluntariamente, né? Com escolinha de futebol, trabalhando com crianças, jovens, até mesmo com a terceira idade, está ajudando. E eu vejo que o caminho é o esporte que tira a criança da rua, o esporte que vai ajudar no crescimento, no desenvolvimento dela. Agora o Paulo. Olha, eu concordo com o Thiago. Eu concordo com o Thiago, assim, 100%. E vou me debruçar diante das palavras dele, porque realmente acredito que fazer o jovem se sentir inserido na comunidade, fazer ele se sentir parte de um todo, entender o impacto que as coisas têm, se sentir abraçado e acolhido, às vezes é o melhor método de fazer com que ele fique longe das drogas. A gente normalmente fala de jovens que são mais vulneráveis a esse tipo de coisa e estão aí ou a serviço ou a vítima de um tráfico opressor ou de uma realidade violenta, quando esses jovens estão na periferia, normalmente em situações economicamente complicadas, com situações familiares então complicadas também, e a gente precisa fazer com que o poder público esteja presente nesses lugares, seja com esporte, que integra uma comunidade, e a cultura que também faz o mesmo processo, e essas etapas que foram citadas pelo Thiago ajudam o jovem a construir sua identidade cultural e a conseguir se entender na sociedade. Isso está no Estatuto da Juventude, esse é o momento em que isso é definido, como também outros fatores do próprio tratamento, no sentido de
saúde mental, que eu vejo muito positivo, né? Que a gente investindo nesses centros de assistência à saúde mental, à saúde da criança e do adolescente, a gente consegue garantir uma vida melhor para esses jovens. É claro que colocar iluminação aqui e ali ajuda, é claro que quando se diz no combate direto, assim, no combate no sentido de expositivo, às vezes falar sobre maior policiamento também pode dar a entender ajudar, mas eu acho que é um combate estrutural, de algo que está enraizado, que a gente precisa combater de forma preventiva. E aí, no preventivo, eu acho que essas são as melhores medidas que foram apresentadas também pelo Thiago aí. Bom, agora a pergunta exclusiva para o Paulo, que é: como você se sente sendo o vereador mais jovem do estado de São Paulo, segundo o São Roque Dados, e um dos mais jovens do Brasil, né? E o que mais fala também. O que mais fala também, eu não sei se vocês ouviram aí, mas eu vou falar menos aí. Enfim, eu fico feliz, eu fico muito feliz mesmo. Eu vejo que a juventude está ocupando espaço, não se dá só sobre a minha candidatura, a gente tem 2 outros jovens também que mostram esse impacto positivo, e no Brasil a gente vê jovens ocupando esse espaço de decisão, espaço de poder. É importante porque é a voz do jovem sendo representada, é o dia a dia dele sendo representado. E assim, então, a gente consegue ter uma política, uma cidade construída também para a juventude. Você sabe disso, a nossa cidade não é para jovem. Então, aos poucos, a gente vai conseguindo mudar isso. Então, é uma sensação de esperança, sobretudo. Agora, pergunta para os dois, que é: o que vocês pensam de cultura para São Roque? Começando com o Paulo. Perfeito. Eu acho que cultura é muito importante. A gente não teve o desenvolvimento necessário com a cultura em São Roque. A gente tem um plano municipal de cultura que foi aprovado por um conselho que foi completamente desrespeitado. A gente tem ações populares e mobilizações no sentido da cultura que foram desrespeitadas. Então, acho que para a cultura as minhas expectativas é no sentido de ter um diálogo maior com a classe. Isso eu sei que a Cassiane está fazendo individualmente com cada um. E é no sentido de cumprimento do Plano Municipal de Cultura. Para isso é necessário reestruturar o Conselho e o Fórum, e para isso acontecer vai ter que mudar a lei também do Conselho e do Fórum, que é uma lei antiga, que tem algumas irregularidades que precisam ser refeitas, principalmente no sentido que dá alguma construção no sentido das eleições desses conselhos, para que a gente não tenha mais problemas. Então, essa é a sensação positiva que eu tenho, e acredito que agora esses grupos vão ter voz, vão ter poder de ação e vão conseguir trabalhar aí com autonomia e auxílio aí da prefeitura, né? Não mais aquele cooperativismo maravilhoso que eles faziam no sentido de um ajudar o outro, mas é sempre bom ter o poder público junto. Como o Paulinho falou, a Cassiane é uma pessoa, nossa, como eu falei do CIMEI, eu vou falar dela. Ela é uma pessoa que já foi secretária de Cultura também em Sorocaba, onde fez um ótimo trabalho. Ela conhece muita gente voltada na área de cultura, que vai estar trazendo ótimos projetos para a nossa cidade. E desenvolver, né, fazer a Brasital virar um centro cultural de verdade, né, tá revitalizando aquele espaço, né. Temos vários projetos que dá para ser feito ali, muito, muito bom, né? Com violão, música, tá trabalhando junto com os CRAs. Eu vejo que pode estar se trabalhando junto com o CRAs e com o Bem-Estar também, num só projeto, né? E fazer desenvolver. A gente tem aqui, né, as nossas escolas de samba, que acho que também dá para fazer projetos junto com elas, né? Um exemplo, a escola de samba lá de São João Novo. Por que não você tá conversando com a diretoria e tá criando para estar desenvolvendo algo no bairro ali, seja São João Novo, né, Mailasque, com aulas de percussão, violão, né, instrumentos musicais, canto. Acho que seria interessante esse trabalho junto com a escola de samba, cultura e comunidade. Agora o Paulo, sobre cultura. Ah, você já falou? Ah, tá. Então, agora o que vocês pensam de educação pública para São Roque, começando com o Thiago agora. Educação, muito importante, né? Como eu falei, eu sou formado em educação física, já trabalhei em escola, a gente sabe das dificuldades do professor, não é só na cidade de São Roque, é no Brasil, a gente tem que ter valorização, né, do professor na educação. Infelizmente, o nosso Brasil vem sofrendo muito, né, nessa área da educação, e tá do lado a lado, né? Tá no dia a dia com os professores, ouvindo eles, né? A gente tem muita escola caindo aos pedaços em São Roque.
E lá em São João Novo, um exemplo, a escola, a EMEI São João Velho, tá uma placa lá de obra desde julho, 90 dias, 120 dias para estar terminando. E até hoje não foi terminada, Paulinho. Então a gente tem que estar em cima das empresas para estar terminando, porque as aulas já vão começar. Eu sou a favor de só voltar quando tiver todo mundo vacinado, bonitinho, os professores, uma classe importante também, que acho que deveria ser a linha de frente para estar sendo vacinado também, os professores. E tá dialogando sempre, tá com eles no dia a dia, vendo ali o que precisa, para estar junto aí com eles. E esse tipo de obra que você falou aí, Thiago, é aquelas obras emergenciais, né, que não tem licitação e a empresa realmente tem esse prazo curto para fazer, que tem que ser rápido. Pois é, isso é até uma situação interessante de fiscalização mesmo que a gente pode estar fazendo. Eu fiz essa fiscalização, peguei o nome da empresa, falei com a Dani e eles falaram que em fevereiro ia terminar. Vamos estar cobrando para ver se termina mesmo, porque já passou do tempo de entrega. Tá aqui registrado, então fevereiro a empresa se comprometeu aí com você, tá certo. Então, pra gente encerrar, né, eu vou fazer uma pergunta mais específica para vocês dois, que seria: o que vocês pensam sobre saúde para Mylasky? Começando agora com o Paulo. Perfeito. Eu vou até ficar repetitivo em relação à resposta da Santa Casa, porque eu acho que São Roque merece sim um ponto de socorro, merece estar, Mylasky, merece estar, tem muito cadastrado no SUS, tem bastante gente, é um distrito, precisa ter mais autonomia nesse sentido, até a lei orgânica já prevê, nesses casos, a criação de subprefeituras, e acredito que dar essa autonomia para o sistema de saúde de Mylasky vai fazer com que a gente consiga fazer o sistema de toda São Roque girar e principalmente dar um atendimento para as pessoas do distrito, que é muito grande, né? A gente tem bairros lá em Mylasky, em São João Novo acredito que também, né, Thiago? Que são muito distantes do centro, então eles têm que se locomover até o centro, porque o transporte é ruim, para se locomover até a Santa Casa, normalmente para alguns atendimentos que são relativamente simples, podem ser resolvidos lá, mas que não são, né, pela forma que se estrutura a saúde. Então, eu espero que a gente consiga, sim, trazer esse pronto atendimento que o Guto falou na campanha, inclusive, está lá no folhetim dele para Mylasky, e espero que a gente consiga efetivar isso logo, né? Entre isso, outros atendimentos que são importantes. Agora, Thiago, o que você pensa de saúde para o seu distrito, São João Novo? Como o Paulinho falou, né, tá no plano de governo do Guto, né, esse pronto atendimento para Mylasky. Inclusive, ele já anunciou uma verba de R$500 mil do deputado Ataíde Teruel para começar essas obras e vai desafogar a Santa Casa, né? Porque não vai atender só Mylasky, vai atender São João Novo, bairro do Carmo, toda aquela região que já dá cerca de uns 25 mil moradores, só pegando aquele lado. E São João Novo também, né? Ele levou essa semana passada, o deputado Vitor Lippe, que já vai enviar uma emenda também, para estar revitalizando todo aquele espaço ali do posto de saúde de São João Novo. E se comprometeu também a estar colocando mais médicos. Aí você não vai estar precisando, tá indo até Itapevi, até as cidades vizinhas para estar se tratando, né? Sendo que você vai poder ter um local ali para você. Na verdade, agora temos mais duas perguntas do chat, vamos fazer essas duas daí pra gente encerrar. Vamos lá, vamos começar com a pergunta da Rosana Correia. Desenvolver projetos educativos e esportivos para os jovens é de extrema importância. Seria bom pensar também nos idosos. Poderíamos ter algo como uma creche para idosos? Começando agora com o Thiago Nunes. Creches para idosos, nunca pensei, vou ser sincero. É uma coisa, acho que interessante, né, Paulinho? A gente pode pensar. É Rosana Correia? Professora? A gente pode, inclusive, conversar com ela, né, Thiago? Sim, com certeza. Vamos entrar em contato com você, Rosana. Se você tiver algum projeto, vamos conversar. E é importante, né, o trabalho com a melhor idade, né? Eu já trabalhei com eles em Mylasky, projeto Estação, Paulinho. Já trabalhei com eles lá. Inclusive, aqui a estação foi roubada recentemente, né? Ainda essa semana roubaram a fiação, a situação tá aos escuros. E colocaram a culpa em um vereador? Não colocaram a culpa. Não colocaram, não. Mas é triste, né? Porque isso denuncia até um descaso com o patrimônio público, né? Um patrimônio histórico, cultural, né? Que pessoas, a comunidade, né? Quer fazer ações naquele lugar e tem grandes dificuldades por abandono. Sim, a melhor idade merece total respeito e carinho, né? Porque como eles são de uma certa, né, idade mais avançada assim, eles às vezes não têm o que fazer, ficam trancados dentro de casa, e o CRAS pode ajudar bastante, né, desenvolvendo projetos sociais com eles, como aulas, né? Em São João Novo tem um trabalho muito legal com o CRAS, que infelizmente não tem mais por causa da pandemia, mas é um trabalho muito legal para estar desenvolvendo, né, um alongamento ali, uma
umas aulas de culinária, né? Muito legal. Vamos trabalhar sim. Ok, e agora vamos para as duas últimas perguntas, que é agora a do Felipe Duarte. Vocês acham que seria bom ter o retorno de assessores nos gabinetes dos vereadores? Começando com o Thiago Nunes de novo. Eu sou a favor. Eu já conversei com o Paulinho, com os outros vereadores. A demanda é muito grande, São Roque é muito grande. E eu não vejo por que não ter. Eu acho que a cidade só tem a ganhar com isso, que você vai poder atender mais o público que está ali querendo conversar com você, né? Tá atendendo melhor as pessoas, que infelizmente o celular não para de tocar. É mensagem no WhatsApp, mensagem no Messenger, na rua, no dia a dia. Você pode estar num lado, o assessor de outro, tá ajudando você. Eu sou a favor, desde que seja para somar, com certeza, que eu acho que ajuda muito. Acho que a gente pode aqui desfazer alguns mitos que se criou sobre a Câmara. O Paulo ele também pergunta os critérios para decidir os gastos do gabinete. A gente não tem cartão corporativo, a gente não tem verba de gabinete, nem nenhum tipo de auxílio. A gente tem o subsídio do vereador, que é um subsídio bom, se a gente for levar em consideração principalmente o salário das pessoas em São Roque. E ok, eu acho que é isso. Agora, tendo isso em vista, o trabalho que o vereador tem realmente é um trabalho muito grande. E o vereador que quer trabalhar, ele vai ter muita demanda e não vai parar. O vereador tem a liberdade, por não ter que bater o ponto, de falar, olha, eu não vou fazer nada. E eu não vou dizer que tem vereadores que fazem isso ou que não tem. E eu entendo a indignação pública em relação aos vereadores, em relação a esse tipo de criação de assessores, em relação a cabide de empregos. Eu entendo. Mas vai muito, se o assessor vai trabalhar ou não, das pessoas e da qualificação dos vereadores que as pessoas colocaram lá pela adesão do voto. Eu concordo com o Thiago no sentido de que acho, sim, os assessores necessários. A Câmara já teve assessores, a gente pode aqui destrinchar o porquê não tem, que foi um consenso com o Tribunal de Contas que a Câmara tinha muitos cargos comissionados. Precisava equilibrar o número de cargos comissionados com cargos concursados. Então, para que tivesse esse equilíbrio e as contas não fossem rejeitadas, o presidente da casa, acho que na legislatura passada, retirou os assessores para que ocorresse um concurso público e na ideia de que depois que fosse equiparado, tivesse concurso público, voltasse os assessores. E aí surgiram até propostas de fazer com que esse cargo de assessor viesse via concurso público. E eu acho sinceramente ruim, porque o cargo de comissão é justamente o famoso cargo de confiança, para você colocar uma pessoa lá que você confia. Fazer o concurso público pode trazer um processo seletivo mais justo, aparentemente no sentido de seleção. É o melhor processo seletivo que existe. Mas corre o risco, por exemplo, de alguém que sei lá, trabalhou na campanha do Cláudio, é PSDBista desde criança, o que não tem problema nenhum, mas cair para ser assessor junto comigo. E vai ter que ser, e tem que passar as coisas para ele, e é isso. É um cargo, uma pessoa que você tem que confiar. Eu acho que o assessor vai possibilitar que a gente produza ainda mais, que descentralize um pouco o poder da mão do vereador e que a gente consiga, assim, abraçar mais o município. Acho que é importante. E vou aqui até fico feliz aí da manifestação do Thiago, porque a maioria dos vereadores se posicionam dessa forma. Talvez quando vão a público, não assumam pela impopularidade em si que a coisa tem. Mas é uma coisa que a gente vem pensando. E que vai precisar ser discutida, vai ter que fazer impacto financeiro, e acredito que não vai ser tão grande quanto se pode imaginar aí. Agora, a última pergunta aqui, que é da Eliane Romero. Começando com o Paulo. Sua mãe? Qual projeto vocês têm para trazer a base da Guarda Municipal para os distritos? Começando com o Paulo. Isso é um projeto do Guto mesmo, né? Fazer com que a guarda, o setor de obras também, né? Começar a descentralizar, fragmentar um pouco a prefeitura para não centralizar mesmo tudo no centro, ficar mais perto dos distritos, que é bom. E também porque às vezes não tem tanto sentido assim, né? A guarda hoje ocupa o espaço da estação, se eu não me engano, né? E é um espaço que poderia estar sendo usado para finalidades culturais, artísticas, como a própria Cia de Eros usa o espaço para fazer algumas apresentações, não necessariamente precisava ter lá a guarda. Então, eu acho que trazer ela é muito produtiva. A gente pode mandar ofício em relação a isso, mas é uma competência que cabe ao executivo. O Guto esteve em São João Novo com o comandante da guarda, o Samir, que lá tem uma base desativada, e ele falou que quer reativar essa base em no máximo uns 3 a 4 meses. Né, aquele ponto ali onde hoje fica aqui a equipe de obras ali de São João Novo, então vai entrar em manutenção ali e ele quer reativar de 3 a 4 meses. E
já foram chamados, se eu não me engano, os 7 novos guardas, né, Paulinho? Já vão ser chamados também para estar aumentando o efetivo. É pouco ainda, mas em 4 anos ele quer aumentar para mais 40 guardas em concurso público, esse efetivo da guarda, que é muito importante, porque hoje são muitos poucos guardas municipais para nossa cidade. Tá certo, então considerações finais, aí vamos encerrando o nosso primeiro episódio da segunda temporada. Então as considerações finais para a gente terminar o episódio, começando com o Thiago. Eu agradeço você, André, pelo convite, né? Desejo você aí sucesso nessa empreitada sua, se você for seguir o caminho do seu pai, que é uma grande pessoa, né? O nosso amigo Vander Luiz, que se você quiser seguir esse caminho, vá em frente, desejo você toda sorte. E dar um recado para todo mundo aí, que a gente está no nosso 22º dia de trabalho, né? Não está sendo fácil no começo, está tendo muita demanda. Então a gente pede um pouquinho de calma, que a gente vai atender todo mundo aos poucos, né? A nossa prefeitura está sendo se ajustada e aos pouquinhos a gente vai deixando a casa no dia, né? Em dia. Uma boa tarde a todos aí, que Deus abençoe a todos. Bom, eu parabenizo você também, eu gosto muito do seu programa, gosto muito da sua proposta de jornalismo, sempre falo isso, e falo porque mesmo gosto dessa juventude ocupando, eu me sinto um pouco representado também, por isso que você está fazendo. Por mais que a gente pense diferente, e isso é bom, e quem conhece sabe que a gente pensa diferente, mas eu acho extremamente positivo para a cidade, para a região, isso que você vem fazendo. Agora, me dirigindo às pessoas, eu gostaria de agradecer aí por me ouvirem, pedir desculpa aos presentes aqui, que eu falo muito, né? Mas enfim, né? E, enfim, agradecer por terem me ouvido, dizer que eu estou à disposição para dialogar sempre sobre cada projeto, sobre cada proposta, e é assim que a gente quer construir o nosso mandato, dialogando sem medo de quem, de qual grupo, do que representa, mas para a gente poder estar representando mais o município mesmo, e é isso. Abraço aí para todos. Bom, agora vamos encerrando mais um episódio. Daqui 2 semanas, na semana que vem não teremos por um imprevisto, mas daqui a 2 semanas teremos 2 novos vereadores convidados. Muito obrigado a todos e uma boa tarde.